Exercício 3. O exercício 3 é um exercício que é bem simples de vocês entenderem isso olhando por um lado prático da engenharia, tá? Então aqui diz assim, ó, duas cordas ligadas estão carregadas como mostra na figura. Sabendo que a máxima atração admissível em cada cabo é de x mais 800, determine para a condição de equilíbrio, então recai naquilo que nós conversamos no vídeo anterior, equilíbrio, somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero, a maior intensidade da força F que pode ser aplicada em C. Então, isso é uma coisa comum na engenharia se nós pensarmos assim, ó, comprei, fui lá e adquiri um cabo, dois cabos no caso, né? Conheço as propriedades desse cabo, então eu sei o diâmetro dele, por exemplo, e conheço as propriedades, tensão admissível, enfim, né? Consigo definir qual é a máxima atração que esse cabo resiste. Lembrando, cabo só trabalha a tração. Então, esse cabo resiste a uma tração de 800 no máximo, tá bom? Tração, tá aqui, ó, tração. E esse cabo aqui também resiste a uma tração máxima de 800. Quem define isso? O diâmetro do cabo e a tensão admissível, tá bom? Resistência do cabo. Então, eu sei que esse cabo resiste a 800 newtons. Bom, se esse cabo resiste a 800 newtons, o que o exercício quer e o que pode aparecer na vida de vocês é quanto que eu posso pendurar aqui, imaginando que eu tenho dois cabos que resistem no máximo 800 newtons, quanto que eu posso pendurar aqui nessa minha condição estrutural. Então, é um problema normal de engenharia. Então, como que a gente vai resolver? Vamos lá. Exercício 3. É um equilíbrio de um ponto, tá bom? Então, vamos lá, temos um ponto C. Nesse ponto C, eu tenho dois cabos que suportam ele. Então, eu tenho um TCB e tenho um TCA. Aqui foi dado os ângulos. Esse TCB, 50 graus aqui. E esse TCA, 35 graus aqui, tá bom? E aqui tem uma carga F, que eu não sei de quanto que é. E também não sei esse ângulo aqui, que é o ângulo alfa. É isso que o problema pede, o valor de alfa e de F. Mas eu sei que tanto este cabo quanto este resistem a uma tração máxima de x mais 800. Eu vou considerar o x igual a 36. Então, vai ser 836 newtons, tá bom? Então, no máximo, esse cabo resiste a 836 newtons. Se for mais do que 836, ele rompe, tá bom? Então, eu vou usar a condição de máxima tração e eu quero saber que carga que eu posso ter aqui. Então, a tração máxima é 836, então TCA é igual a TCB, que no máximo podem ser 836 newtons. E o problema pede qual é o valor que eu posso aplicar de F, de forma que esses cabos estejam na sua máxima tração, tá bom? Então, aqui eu posso fazer, aqui eu tenho, o TCB tem duas componentes, uma componente TCBX e uma componente TCBY. O TCA também tem duas componentes, uma componente TCAX e uma componente TCAY, né? Sempre forças inclinadas, a gente precisa decompor. A força F também possui duas componentes, uma FY e uma FX. Seta embaixo de seta, gente, ó. Sempre, tá bom? Então, vamos lá. Condição de equilíbrio de um ponto. Duas, somatório das forças em X precisam se anular e o somatório de todas as forças que estão no eixo do Y precisam se anular. Foi o que eu falei no outro vídeo. As forças precisam se anular, né, para que o ponto esteja em equilíbrio.
Se tiver uma força muito maior para um lado, né? Esse corpo não vai estar em equilíbrio, não vai estar parado, ele vai estar em movimento. Então, eu faço aqui, eu vou começar com somatório das forças em x igual a zero. Equilíbrio. Sempre que for equilíbrio, isso vai acontecer, tá bom? Tanto do ponto quanto do corpo. Somatório das forças em x igual a zero, somatório... Opa, faltou duas letras aqui. Equilíbrio. Somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero. No caso do corpo, ainda vai estar mais um somatório que tem que ser igual a zero, mas isso é na próxima aula. Então, somatório das forças em x igual a zero, vamos lá. TCAX, tudo que aponta para a direita eu vou considerar como sendo positivo. Então, TCAX é negativo, ó. Menos TCAX. Depois, mais TCBX, está apontando para a direita, positivo, mais FX, está apontando para a direita, isso aqui tudo é igual a zero, tá? Eu vou fazer aqui do lado as decomposições das forças. Então, eu tenho aqui TCAX, TCAY, é o TCA, vezes o quê? O ângulo tá entre a força e o eixo do x, então, cosseno colado no x, então, cosseno para x. TCAY é o TCA, se aqui eu usei cosseno, aqui eu uso seno. Então, TCAX vai ser, vamos fazer aqui, é o 836, certo? 836, 35 cosseno, vezes 684,81. 35, 836, 479,51. Depois, vou fazer o TCB, TCBX, TCBY. É o TCB vezes o quê? Olho aqui e vejo que o ângulo tá entre a força e o eixo do x. Então, tá colado no x, cosseno para x. Se é cosseno para x, é seno para y. Então, vai ser 836, 50 cosseno, 537,37. Isso aqui tudo é newtons. Depois, 50 seno, 836, 640,42 newtons. Ok. Agora, eu vou pegar os valores e vou trazer para cá. Então, menos 684,81, mais TCBX, 537,37, mais FX é igual a zero. Então, 684 vai ser 35. 50. Isso aqui vai dar 147. Quem é o FX? Posso botar aqui também, ó. FX é igual ao F vezes o cosseno de alfa, ó, que eu não sei. E o FY é o F vezes o seno de alfa, tá? Então, aqui essa diferença FX vai ser a diferença desses dois dá 147,44 negativo, passa para o outro lado, fica positivo. Então, 147,44. Então, eu sei que a força Fx é F vezes o cosseno de alfa é igual a 147,44. Então, F é igual a 147,44, aqui tá multiplicando, passa pro outro lado dividindo. Ok?
F é igual a isso. Agora eu tenho uma outra equação para me ajudar a resolver, que é somatório das forças no eixo do y tem que ser igual a zero. Tudo que é força que apontar para cima, eu vou dizer que é positiva. Então, para cima, eu tenho TCAY, eu tenho TCBY e tenho menos FY. Isso aqui tudo é igual a zero. Todas as forças que estão no eixo do y, verticais. TCAY é 479,51. Mais TCBY, 640,42. E FY é menos F vezes o seno de alfa. Isso aqui tudo é igual a zero. Então, 479,5. Deixa eu ver qual que é. 35 seno. Isso aqui dá 1.119. Vou passar o F para o outro lado, tá? 1.119,92. Bom, então esse foi pro lado de lá. Só ajustei aqui e deu 1.119. No lugar do F, eu vou colocar esse valor aqui. Então, 147,44 divididos pelo cosseno de alfa é vezes seno de alfa é igual a 119,92. Então, vai dar seno sobre cosseno, na trigonometria, é tangente. Então, 147,44 tangente de alfa é igual a 1.119,02. Esse valor está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Tangente de alfa, 1.119,02 divididos por 147,44. Na calculadora, eu vou dividir esses dois valores, 147,44. Segunda função, né, inverso, tangente, eu vou chegar que alfa é igual a 82,5 graus. Pego o valor de alfa, substituo aqui. Então, F é igual a 147,44 divididos pelo cosseno de 82,5. Aqui eu tiro que F, 147,44 dá 1.129,58 newtons. Então, o que isso quer dizer? Que numa situação que eu tenha dois cabos que suportam uma tração máxima de 836, eu posso pendurar nessa estrutura algo, uma força, né, de 1.129,58 newtons com um ângulo de 82,5 graus. Então, essa é a resposta do exercício 3.